Olá, está no ar mais um Trajetórias. No programa de hoje nós recebemos o mais novo cidadão de Porto Alegre, Percival Pugina. Percival Pugina nasceu em Santana do Livramento e, após a formação como arquiteto, dedicou-se à atividade política. Nos anos 80, Pugina voltou-se à literatura e ao jornalismo. Em 2010, foi agraciado com a medalha Simões Lopes Neto e, em 2013, foi eleito para a Academia Rio-Grandense de Letras. Em maio, recebeu do Legislativo o título de Cidadão de Porto Alegre. Percival, muito obrigado pela participação aqui na TV Câmara e, primeiramente, te parabenizar por essa homenagem, por esse título de Cidadão de Porto Alegre. O que representou essa homenagem para o senhor, que, inclusive, já teve até passagem aqui pelo Parlamento? Olha, primeiro foi um episódio surpreendente para mim, porque eu realmente não espero homenagens, né? Não tenho essa expectativa de receber um reconhecimento como esse que o vereador Ricardo Gomes acabou me concedendo, certamente como fruto do muito que nós já andamos juntos na compreensão dos problemas políticos da cidade, do Estado, do Brasil. Temos muitas similitudes nas nossas posições políticas, naquilo que nos anima e nos estima, e certamente em virtude mais disso do que de virtudes pessoais minhas, né? Eu recebi essa homenagem, que não posso negar que me gratificou muito, até pelas expressões de carinho que recebi dos vereadores que compareceram. Eu acho que as pessoas gostam de ser carinhosas. As pessoas finas, bem educadas, gostam de ser carinhosas com os idosos. E eu recebi ali manifestações de carinho comoventes. Foi muito bom, foi muito bom. Eu só não sabia que eu era o mais novo, pensei que eu fosse dos mais idosos. Certamente, durante essa homenagem, passou na sua cabeça um filme, né, de toda a sua trajetória. O senhor nascido aí, Sim. Santana do Livramento, filho de um economista e deputado e de uma poetisa e professora. Quais são as memórias afetivas mais marcantes dessa época da sua criação? Pois aí está, quer dizer, ao mencionares os meus queridos e amados pais, tu traz para mim a reflexão, né, a minha infância, porque ali foram traçadas as linhas diretoras, né, do meu comportamento e a minha vida como homem público, a criança cidadã que fui. Porque quando eu conto isso, as pessoas se espantam. Eu acompanho a política intensamente, tenho 75 anos, acompanho a política intensamente desde os 5. Então eu tenho 70 anos de observação da política brasileira. E antes que me chamem de mentiroso, eu vou contar por que isso aconteceu. No ano de 1950 ocorreu a eleição de Getúlio Vargas para presidente da República. E lá na fronteira, e tu és da fronteira também de Magé, né, aquela era a região do Estado por onde circulavam importantes políticos, entre eles Getúlio Vargas, João Goulart, né? Aquela era a região da campanha, fronteira oeste, região das missões, e eles eram assíduos frequentadores dali, eram pessoas conhecidas. E a campanha presidencial não podia deixar de passar, claro, pela rua principal de Santana do Livramento. E na época, era um hábito de muitas famílias de terem na parede de casa a fotografia dos líderes políticos que seguiam. Os políticos eram, então, bem mais respeitados e reverenciados do que hoje. E a campanha de Getúlio Vargas, que tentava retornar ao poder, né, através das urnas, depois de ter sido deposto em 45, ele entrou na avenida com o jingle da campanha num carro aberto, na Rua dos Andradas de Santana do Livramento. E o jingle da campanha dele dizia: bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O retrato tinha saído em 45 e ele pedia para o retrato voltar para a parede. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E seguiu o jingle mais ou menos repetindo isso aí. E a casa do meu tio dava para a rua principal, a sacada dava para a rua principal, num plano elevado, não tinha como o Getúlio não ver.
E eu tinha 5 anos, o meu irmão tinha 6, fomos para a sacada segurando uma foto do Eduardo Gomes, que era o brigadeiro que disputava a eleição contra ele. Então ele passou sorrindo, abanando e olhou para lá. Tinham 2 segurando o cartaz do adversário. E aquilo, como criança, me impressionou muito. Essa experiência, esse dia, né, que o senhor viu Getúlio Vargas passando pela avenida ali, lhe marcou profundamente e fez com que o senhor pudesse, né, ter essa ampla dimensão da política. Não escolhendo, primeiramente, como uma vocação, porque o senhor depois veio para Porto Alegre fazer arquitetura, mas já estava ali, né, impresso no senhor. Isso. Sim, porque a partir dali eu passei a acompanhar aquela eleição. Eu abria o correio no chão, porque eu era pequeno, né, e lia no chão a campanha eleitoral. Depois a longa apuração dos votos, que demoravam para contar votos. O Getúlio fez 4 milhões de votos naquela eleição. Imagina, 4 milhões. E levava horas contando 4 milhões de votos. E nunca mais parei de acompanhar a política. A minha família era uma família de gente que lia muito. A minha mãe era professora de piano, poetisa. Então, sempre envolvido também com a boa cultura. Né? Isso foi ajudando muito a minha formação. Quando viemos para Porto Alegre, veio toda a família. Nós éramos 7, sabe? Então, família numerosa, daquelas famílias antigas, 7 irmãos. E para estudar tinha que vir para Porto Alegre. Né? Então, meu pai e minha mãe vieram para cá, viemos os 7. E aí fui estudar no Júlio de Castilhos, que era um colégio ultra politizado. Realmente ultra politizado, um extraordinário colégio, com excelentes professores. Dá pena, para quem tem a memória do colégio em que eu estudei, ver o nível de degradação do Julinho, que hoje parece que está mais da metade desocupado, não tem alunos suficientes para encher aquelas salas onde eram estuantes de vida no tempo em que eu por lá estive. Então eu sinto que foi, nesse sentido, uma geração muito privilegiada, sob o ponto de vista político. E como foi a sua escolha pela graduação de arquitetura? Como foi a escolha por essa profissão? Eu estava num grupo de amigos muito queridos e todos foram para a arquitetura. E eu fui com eles. E, na verdade, gostei da carreira, gostei do que fiz, trabalhei sempre em grandes empresas. É uma atividade muito fascinante, grandes projetos no Brasil. Né? Só que a contratação de grandes empresas de consultoria, num determinado momento, entrou num declínio aqui no Brasil. Né? Não tinha mais, começou um período difícil, mais recessivo da nossa economia, e as empresas grandes começaram a encolher. O nosso escritório aqui em Porto Alegre era um escritório pequeno. Aí quiseram me mandar para o exterior para justificar o salário que eu ganhava, e eu disse, não saio de Porto Alegre, porque esta cidade sempre me encantou. Por quê? Pela gente. Pelas pessoas? Pelas pessoas. Nem tanto pela qualidade urbana da cidade. A cidade tem uma série de problemas. A cidade, mesmo na época, não tinha esta periferia que tem hoje. Mas acontece uma coisa, pelo menos comigo, funciona muito bem. Eu gosto de ter raízes. Eu acho que raízes não são coisas que se cortam sem grande trauma. As nossas ligações com o passado, nossas ligações com a história, os amigos que temos, as pessoas a quem queremos bem. Eu acho que apartar-se disso, para mim, sempre me soou uma coisa impossível. Eu vejo as pessoas, não, acho que eu vou passar a morar em Portugal. Amo Portugal por todas as razões históricas, não, e culturais. Né? Portugal nos deu o idioma que aprendemos da voz da nossa mãe e do nosso pai. Quer dizer, eu preservo muito essa herança e procuro cuidar bem desse idioma, escrever corretamente, me expressar com correção. Adoro a nossa literatura que nós produzimos. De lá nos veio a fé que temos. E isso, para mim, é precioso, é valioso. Eu não abro mão disso para ir morar no exterior. Olha, não, cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com os fios que cortam. Sempre pensei assim. E vivo assim, e não me deixo seduzir
Não, mas tem muito mais segurança na Europa, isso, tem aquilo, não me atrai. Já enraizado. Quer dizer, me atrai para ir, para conhecer, porque tem as nossas raízes são europeias, o Brasil era para ser um país europeu. E já enraizado no senhor essa vertente da política. Sempre o senhor, presente. Com a redemocratização, o senhor dedica-se então à política, para a política partidária. Foi um ponto de virada. Passou aí pela Frente Liberal, depois pelo Partido Democrático Social, presidiu por 7 anos a Fundação Tarso Dutra, que o senhor criou também. Sim. Inclusive passou pela Câmara de Vereadores, enquanto vereador aí em 92. Como essa experiência partidária acrescentou na sua vida? E o senhor olha para trás, lembrando de todo esse trabalho aí? Extraordinários amigos, convivi com gente muito boa. Quando se fala mal da política brasileira, eu abro exceções para a política do Rio Grande do Sul. Por vezes, houve disputas políticas aqui em que alguns partidos se apresentavam como tendo constituído e criado a decência na política do Rio Grande do Sul, na política de Porto Alegre. Eu digo, olha, vocês não têm ideia da qualidade humana dos prefeitos de Porto Alegre que eu conheci. Como é que você pode dizer que trouxe a honestidade para uma cidade cujo prefeito foi João Dibe, Guilherme Vilela? Para com isso, rapaz. Respeita a história, respeita o passado. Não? Então, estas coisas, eu sempre, como disse, convivi com gente da melhor qualidade, fiz extraordinários amigos. Mas a política brasileira passou depois por um processo de deterioração das práticas. E mais recentemente isso se agravou, como todos podemos conhecer e ver de perto, independente das cores pelas quais tenhamos maior ou menor apreço. É impossível negar o que aconteceu com a política brasileira e um processo de corrupção das práticas que acabou nos trazendo para os escândalos crescentes ao longo do tempo, que comprometeu toda a política brasileira, o modo como se faz. E hoje se chama os modos mais canalhas de compor maioria parlamentar, né, de manter boa interlocução. Usam-se eufemismos para descrever coisas que são inomináveis, que é a negociação nos termos e nos padrões em que se faz com as finalidades em que são feitas. O senhor fez uma relação aí de alguns prefeitos da cidade, né? Comparando quando o senhor chegou em Porto Alegre e agora, como o senhor vê o meio político de Porto Alegre, como o senhor enxerga a cidade de Porto Alegre nos dias de hoje? Eu vejo ter acontecido na cidade muito daquilo que aconteceu em todo o setor público brasileiro, não? Com um comprometimento das receitas do poder público consigo mesmo. Eu inclusive, participei, coordenei uma campanha do Celso Bernardi que tinha como slogan cuidar bem das pessoas. E eu achei aquele slogan muito interessante. E levei anos depois para perceber que o Estado não faz isso. O poder público não faz isso. Por prioridade, o poder público cuida bem de si mesmo. Em segundo lugar, acho que cuida bem de si mesmo de novo. Em terceiro lugar, ele passa a cuidar de algumas coisas, mas lá no horizonte está, de algum modo, cuida bem de si mesmo. E com isso promove uma apropriação muito grande dos recursos da sociedade, com a finalidade de colocá-los na ponta, mas os recursos chegam muito escassamente porque a máquina gasta. E por fim o Estado já não consegue mais pagar a própria máquina. Então, está aí o atraso da folha. O que o senhor atribui essa dificuldade de olhar para as pessoas? Não é olhar, o olhar cai. O que não tem é dinheiro para atender. Não? E há um modo de atender que, no meu ponto de vista, eu tenho sobre estas coisas uma visão liberal, e a minha visão liberal fica por aí, vai um pouco além, mas não se estende muito. Nós temos que libertar as energias produtivas das pessoas. E estas energias produtivas, elas estão limitadas, estão cerceadas. Dá pena que isso aconteça, principalmente quando se olha para a qualidade da educação, a decadente qualidade da educação brasileira. Dizer-se decadente qualidade da educação brasileira, isto é ferir toda a consciência bem formada. Porque estamos falando de crianças, estamos falando de potencialidades imensas, que se não são devidamente cuidadas, se não há aí uma atenção especialíssima do poder público,
e dos pais e dos professores, se isto não está no foco de que, olha, aí cada criança que nasce é uma bomba de potencialidades, para o bem ou para o mal, não? E fazer com que isto se torne eficiente, não produtivo para todos, mas produtivo para a própria pessoa, para que ela realize as potencialidades do seu ser. As nossas escolas não estão fazendo isso, e por isso a qualidade de nossa educação cai. As crianças não sabem a quem respeitar, a quem amar, a que se dedicar, os valores a cultivar. Há uma grande dispersão em relação a isso, e não pode haver dispersão em relação, por exemplo, ao amor à pátria, ao hino nacional, ao hino da bandeira, aos valores cívicos. Se tu não amas o teu país, se tu não ama a tua cidade, se tu não os respeita, tu sai pichando. Entendeu? A pichação é um sinal de desprezo. É um lixo. É a falta de estímulos positivos, da busca do belo. Durante a sua homenagem aqui na Câmara, o senhor até destacou uma conversa, enfim, um taxista que falou mal do país, que o Brasil andava ruim. E o senhor destacou a necessidade de a gente poder falar bem do Brasil. Falar bem. Positivamente. Passa por aí mesmo, de essa valorização da pátria mesmo que está faltando. Exatamente. O cara começa num desrespeito ao trabalho extraordinário de Portugal no Brasil. Parece que Portugal era uma coisa. Não. O importante para Portugal era o Brasil. E tinha que ser. Portugal é uma terça parte do Rio Grande do Sul. E aquele povo tomou um território do tamanho da Europa para si aqui. Defendeu de invasões francesas, de invasões holandesas, protegeu, defendeu a nossa costa. Se tivessem vindo para nos explorar, faziam barracas. Não faziam cidades, não faziam repartições públicas, não se preocupavam com a educação dos indígenas e não permitiam que nós explorássemos as nossas riquezas, porque levaram o nosso ouro. Cara, cobravam 20% de imposto, a exploração era privada. E esse ouro enriqueceu Minas Gerais, enriqueceu Rio de Janeiro, enriqueceu São Paulo. Mas ninguém conta estas coisas. Levaram o pau-brasil, que era aquela conversa, né? É verdade, levaram. Está fazendo uma falta, Felipe. Como é que nós conseguimos viver sem pau-brasil? Você falando de história aí, em 2013 o senhor o senhor vira e descobre outra vocação, que é a literatura e o jornalismo. Não, eu descobri isso em 85. Foi antes mesmo? Foi antes. O senhor realmente que começa efetivamente depois, mas a descoberta já está bem antes. Eu comecei a escrever, logo que me filiei, comecei a escrever para o Correio do Povo. Primeiro Jornal do Comércio, durante um período pequeno, depois para o Correio do Povo. E isso foi me tornando conhecido porque as pessoas liam o que eu escrevia e gostavam do meu modo de escrever. Aí escrevi 21 anos para o Correio. Posteriormente, a Zero Hora me chamou para escrever para a edição dominical deles, de fim de semana, que dava um destaque muito maior. Já era o maior jornal do Estado, e ali eu escrevi mais 10 anos. Então, e a partir daí passei simultaneamente a escrever livros, escrever para outros veículos também, país afora. E por fim, a internet, o blog, as redes sociais, multiplicaram extraordinariamente duas vertentes que para mim foram muito importantes, que é a via de duas mãos entre quem escreve e o leitor, que era algo que não se tinha antes. Tu escrevias e ficavas dependendo do que as pessoas te falavam na rua. Olha, eu gostei muito daquilo que tu fizeste. Não havia uma circulação maior do que tu escrevias. Ficava contido. Uma interação também. Essa interação que se abre através das redes sociais, que tudo se comenta, às vezes de modo bruto, às vezes de modo mal criado, mas às vezes com muita riqueza, com muita profundidade, enriquecendo. E o que fez o senhor sair da política partidária e ir efetivamente para o meio do jornalismo? Felipe, eu digo o que penso, né? Eu vi o processo de apodrecimento da política brasileira, desde a Constituinte
de 1988, entrando no mecanismo de degradação. Porque, farei aqui um comentário político, o Centrão, que se constituiu de um modo muito inteligente para diminuir as demasias que estavam tentando implantar na Constituição de 88, a partir daí ele passou a fazer parte de todos os governos, inclusive de governos com muito má conduta. E o próprio Partido Progressista passou a fazer parte desse Centrão. O PP, o Partido Progressista, o PDS, o PMDB, o PTB e outros partidos compuseram o Centrão e nunca mais deixaram de ser governo e passaram a ser cooptados por partidos com ideias diferentes das deles. Nacionalmente aqui não. Os maus presidentes do partido que faziam negócios lá fora não vinham ao Rio Grande do Sul, eram mal vistos e malquistos aqui. Mas eu achei que era um piano pesado demais tu carregar, tu estás participando de um jogo político que levava o país e a política para onde acabou levando, de um escândalo para outro. Percival, a gente encerra o programa com uma das frases que o senhor disse durante o seu discurso de homenagem aqui do Legislativo. A frase foi a seguinte: quem não conhece a história da sua cidade não é cidadão, é hóspede. O que isso significa? Significa exatamente que sentir-me bem em uma cidade é sentir-me... Eu conheço a história da minha casa, eu conheço a história das paredes que ali construí, né? E Porto Alegre tem uma cidade maravilhosa, assim como vale para a cidade o mesmo aquilo que vale para o país. Quem não conhece a história do Brasil não pode se dizer cidadão, ele é simplesmente um morador. O mesmo que eu vejo, por exemplo, na relação do cidadão com o seu país, se ele não conhece as suas raízes, ele é um mamão no mamoeiro. Entendeu? Um biquinho colado, vivendo do mamoeiro Brasil, vivendo do mamoeiro Porto Alegre, mas ele está ali porque o mamoeiro está ali. Entende? Não há nada que o vincule a qualquer outra coisa que não ao mamoeiro. Não. Isso faz parte de uma estrutura, de uma cidade onde tem outras pessoas com as quais nós devemos nos relacionar, e tudo isso tem uma história. E conhecer, ninguém ama aquilo que não conhece. E ninguém esquece daquilo que ama. Então, a memória, a história, ao querer bem, ao desejo de cuidar, ao sentir-se bem, convivendo com aqueles que se ama. E eu disse nesse discurso que o que eu mais gosto em Porto Alegre é do porto-alegrense. Que coisa maravilhosa tu sair para a rua e ver rostos conhecidos, apesar da cidade grande, tu ires a um shopping e as pessoas te pararem para, fulano, como é que tu vais? Há quanto tempo? Olha, gostei daquilo que tu escreveste, te vi ontem lá na televisão. Cara, isto alegra a minha vida, alegra a vida da minha família, e eu procuro fazer com que os meus filhos e os meus netos tenham esse sentimento pela cidade deles. Percival Pugina, muito obrigado pela entrevista, por essa conversa, por resgatar um pouquinho da sua história. Parabéns pela homenagem. Até a próxima. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado aos telespectadores. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site da Câmara de Vereadores ou também por meio das nossas redes sociais.